todos bem-vindos aqui. Primeira live do aquecimento da semana agora vai. Obrigada a todos. Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar nada mais, nada menos do que por que algumas pessoas conseguem estudar todos os dias sem parar e por que outras pessoas não conseguem. E o principal, mais do que isso, o que a gente faz para se tornar as pessoas que conseguem estudar regularmente todos os dias e motivadas todos os dias, né? Então assim, a live não vai ficar gravada. Oi, Paty tá aí, Paty é sua nação. Não vai ficar gravada. Quem não pegou papel e caneta ainda, pega. Essa não é uma live que a gente vai assistir estilo Netflix, tá? Essa é uma live que a gente vai assistir para aprender. Claro que a gente vai rir, se divertir à vontade aqui, mas principalmente muito aprendizado. Então quem não buscou ainda papel e caneta, busque lá, tá? Eu esqueci de fixar o tema da live, mas... Boa noite a todos. Deixa eu só dar uns minutinhos pro pessoal chegar. Quem for Sou Nação, manda um Sou Nação para dar boas-vindas para todo mundo que tá na live, fazendo favor. Pessoal, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, ó, esse aviãozinho de papel. Compartilha aí com 3 amigos concurseiros. Avisa, a Vivian tá indo buscar papel e caneta. Avisa para eles que hoje é o dia final para acabar com essa desmotivação e com essa ideia de não estudar todos os dias. Chega disso, né? Chega, se não aguento mais estudar segunda e terça, chega na quarta já não consigo estudar mais nada. Isso me dá uma tristeza sem fim. A Aninha tá aí, beijo. Pessoal, dá boas-vindas para todo mundo, quem for nação aí, fazendo favor. Boa noite. Então vamos começar que a gente tem muita coisa para falar aqui hoje. E se a gente não acelerar aqui, não vai dar tempo. Beleza? Todo mundo com papel e caneta. Boa noite, boa noite. Simbora. Pessoal, rapidamente. O que é o evento Agora Vai? Essa semana a gente tem 5 lives. Hoje é a primeira. Então se você chegou aqui agora, chegou na hora certa. Depois dessa semana de lives, a gente vai ter na semana que vem 3 aulas, tá? Que são pra quem cadastrou no evento. Quando terminar a live, é só ir lá na minha bio, que tem o link lá. Não precisa sair agora, calma. Fiquem sossegados, coração tranquilo. Mas é só ir lá e cadastrar, tá? Então na semana que vem tem 3 aulas. Tô rindo de vocês pedindo pra esperar pra pegar o papel e a caneta. E depois da semana que vem, dia 5 de outubro, eu abro as vagas pro treinamento Nação Aprovada. Quem quer continuar essa jornada comigo aí é no treinamento Nação Aprovada. Mas até lá a gente tem um caminhão de conteúdo para aprender e para modificar também, desde já, os estudos de vocês. Meu compromisso maior sempre é com a aceleração da aprovação de vocês. Então o tempo todo aqui, por mais que a gente esteja brincando e tudo mais, mas eu tô sempre focada em aproveitar o tempo que vocês me dedicam, beleza? Hoje vai ser uma live disruptiva. Eu nunca falei sobre esse tema tão abertamente antes, que é entrar na motivação como um fato em si, entrar no hábito como um fato em si, não só aquela questão de 21 dias. Então fica aqui, porque não vai ficar gravada e sinceramente não tem isso em lugar nenhum, não tem esse conteúdo em lugar nenhum, beleza? Manda ver nos compartilhamentos, manda ver nos coraçãozinhos e simbora. Papel e caneta na mão. Beleza, pessoal, motivação, né? O que é motivação em si? Motivação, é claro que a gente já tá cansado de saber daqueles conceitos de que é algo que motiva a ação, show de bola. Mas mais do que isso, se sentir motivado a fazer alguma coisa, se sentir instigado a fazer aquela coisa. Então eu quero fazer aquela coisa. Por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo da caça quando tá fugindo do caçador. Ela tem que fugir daquilo, então ela tá muito motivada, instigada a fazer aquilo. É quase que automático, tá? E a gente vai aqui, pessoal, hoje, na medida do possível, fugir dos conceitos básicos que a gente já tá cansado de ouvir. Então, assim, o que vocês anotarem, tenham certeza de que aquilo que vocês anotarem são coisas que vão fazer diferença na vida de vocês, tá? Então, beleza. O que vocês vão sair daqui sabendo? Vocês sabem que, antes de tudo, eu gosto de fazer um resumo para vocês? Então, o que vocês vão sair daqui hoje sabendo, tá? O primeiro, por que umas pessoas sempre parecem determinadas e a gente sempre fica assim, nossa, fulano é tão determinado, né? Queria ser igual a ele. Segundo, quais são os mecanismos que essas pessoas têm, às vezes de forma automática, às vezes de forma desenvolvida, que a gente não tem. E terceiro, como que a gente vai desenvolver esses mecanismos e sair daqui hoje mesmo com todo o arsenal preparado pra gente conseguir se tornar essas pessoas, tá? Beleza? Estão perguntando o que tem nessa caneca, Nação Aprovada, que é a logo do treinamento. Vamos lá. Se você já assistiu uma live minha, sabe que eu sempre começo com uma pergunta reflexiva. E a pergunta reflexiva de hoje, como eu disse, motivação é algo que motiva a sua ação. E a pergunta reflexiva para você pensar e no final da live sair com ela respondida, mas já anota no caderninho, qual que é, afinal, o meu motivo para poder estudar para concursos, tá? Apesar de parecer romântico, a gente vai ver hoje que não é nada romântico. Então anota isso daí, mas no final da live você tem que responder antes de fechar o caderninho. Show de bola.
A gente tem uma sequência de duas coisas principais que nos motivam muito. O que são essas duas coisas? São as coisas que eu chamo de UP. O que é o P, Si? O U é de urgência e o P é de propósito. Então vamos lá para a urgência primeiro. Eu me sinto muito motivada a fazer uma coisa quando eu tenho urgência naquela coisa. Por exemplo, as pessoas que precisam estudar para concurso porque tem uma urgência financeira muito grande. Se eu preciso passar porque o meu financeiro não tá legal, minha família tá passando dificuldade, essa pessoa é uma pessoa que tem urgência, tá? Outro tipo de urgência, se eu preciso sair de casa. Eu preciso sair da casa dos meus pais não me apoiam, ou meu marido tá ameaçando minha filha, infelizmente isso acontece, ou esposa também, o que quer que seja. São pessoas que têm uma urgência muito natural de sair daquela situação. Então elas têm a urgência para provocar a motivação. Esse é o primeiro, que é o U. O P, o U é urgência, tá? O segundo P, que é o P de propósito. O que é o P de propósito? Se eu quero ser policial porque eu quero defender a sociedade. Eu quero ser juiz para poder julgar de forma justa, como eu acho justo, tá? E quando a gente fala em propósito é muito engraçado, porque a gente sempre, eu pelo menos sempre fiquei assim, né, no início. Se esse negócio de propósito é ao final alguma coisa assim que eu nasci pra fazer, porque sinceramente, se eu tiver que descobrir o que eu nasci pra fazer, eu tô ferrada. Porque normalmente as pessoas que sabem aquilo porque elas nasceram pra fazer, elas sabem muito claramente. Mas as pessoas que não sabem, elas não têm ideia. Então elas ficam batendo a cabeça assim, cara, o que será que eu nasci pra fazer? O que será que eu nasci pra fazer? E a gente não descobre de ficar perguntando assim o que a gente nasceu pra fazer, né? Então assim, eu vou falar de propósito sim, mas propósito é uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo da vida. Só que principalmente do propósito a gente tem que extrair os valores. Se a gente não descobre os nossos principais valores, a gente não vai descobrir o nosso propósito. E aí fica difícil, porque se eu não tenho o fator da urgência, se não tem urgência financeira, não tô afim de sair da casa dos meus pais agora, não tem marido, não tem esposa, não tem nada, tá ok do jeito que tá. Se eu não tenho urgência e eu não descubro os valores por trás do meu propósito, aí de fato é quando não acontece a motivação. Então pega essa parte, tá? Primeiro de tudo, pra gente ter motivação pra fazer uma coisa, o peso. Ou a gente tem urgência, ou a gente tem um propósito. Como o propósito é algo que a gente vai descobrindo, não é uma coisa que eu vou falar, o seu propósito é X, e nem você provavelmente vai falar, nossa, meu propósito é esse. Não, a gente vai descobrindo, como propósito a gente vai descobrindo. Antes do propósito, hoje a gente vai falar sobre valor, beleza? E descobrindo os valores, você vai desvendando aí qual que é o seu propósito pra isso. Show de bola! Eu vou falar aqui de alguns valores, mas quando sair dessa live, a minha tarefa principal com vocês é ir lá no meu grupo do Telegram. Não precisa sair da live agora, calma o coraçãozinho. Eu vou deixar os 25 principais valores lá para ajudar vocês a colocar no caderninho e identificar. Toda live desta semana vocês vão ter uma tarefa para poder evoluir mais até a próxima live. A gente vai chegar no final da semana preparados para as próximas 3 aulas, tá? Então, quando sair da live, meu compromisso com vocês é colocar a lista de 25 valores lá para vocês poderem identificar. Mas deixa eu citar alguns valores que eu já acho que são os principais aqui em relação aos concursos que eu já notei nos alunos, tá? O primeiro valor muito grande é o valor de contribuição. É a pessoa que tem uma necessidade muito grande de contribuir com o outro ou contribuir com a necessidade. Vai identificando qual que é o seu valor e qual que não é. Pode ser que você tenha mais de um, tá? Pode ser que você tenha mais de um. Segundo valor é o valor da segurança. É aquela pessoa que às vezes ela quer ter um salário ali todo mês, ela não gosta disso. Ah, não, um mês eu ganho X, outro mês eu ganho Y. Não, essa pessoa tem o valor da segurança, tá? Outro valor, o valor da riqueza. Essa pessoa já quer ter muito dinheiro, ela tem medo de ficar pobre e isso vai norteando as ações dela, tá? Um outro valor, o valor da justiça, né? Eu quero muito fazer justiça, eu sou muito inconformada com o senso de justiça, a justiça é muito forte para mim, tá? Um outro valor que representa muito no mundo dos concursos é o valor do desafio. Se eu me sinto desafiada a estudar todos os dias, eu me sinto desafiada a fazer uma prova, eu me sinto desafiada a poder conseguir esse carro, tá? Então, são alguns dos principais valores. Tem também o valor da fama. Se eu quero fazer esse concurso por causa do status, eu me sinto reconhecido quando eu tenho status. E, pessoal, já falando pra vocês, como tudo que eu falo, que nada aqui, nem em qualquer lugar, vai ser travestido de preconceito. O que a gente sente é o que a gente sente, tá tudo bem com isso. Você tem motivo para sentir que o seu valor é a riqueza, que o seu valor é a fama, que o seu valor é o desafio, seja qual for, zero julgamentos, beleza? Somos todos iguais. Show de bola. Deixa eu contar para vocês aqui, só para ilustrar qual é o meu principal valor, beleza? Só para vocês verem como que descobrir o nosso valor leva as nossas ações a descobrirem o nosso propósito. O meu principal valor, sem sombra de dúvidas, é o valor da contribuição. Você já me conhece, não chegou aqui há mais tempo, sabe, já conversou comigo no inbox, sabe também, até para os meus alunos, que um dos meus grandes valores, o maior de todos, é o valor da contribuição.
E olha só, por causa disso, coitado meus pais, talvez, acho que eles estão até assistindo a live, mas coitado deles. Por causa disso, eu sempre fui aquela amiga que era amigãe, que era amiga mãe, né? Ou seja, eu sempre estava ferrada no meio de todos os meus amigos. É o máximo isso. Mas eu sempre fui essa pessoa, né? A pessoa que levava todo mundo para todos os lugares, que cuidava de todo mundo, enfim. Tava ferrada. Mas o que aconteceu? Quando eu tinha 12 para 13 anos, coitada, minha mãe, Deus abençoe. Quando eu tinha de 12 para 13 anos, uma amiga minha me ligou de madrugada, era umas 2h30 da manhã, mas era 12 aninhos que eu tinha. E ela falou assim, Si, eu tô precisando muito que você venha aqui agora. Eu tô muito mal, tô precisando muito que você venha aqui agora. Eu sei que eu comecei a me arrumar de madrugada, era uma coisa muito louca. Eu devia ter uns 14 anos, na verdade. Comecei a me arrumar de madrugada, aí minha mãe acordou e falou, onde você vai? Ela chama Natália, essa amiga. Ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou na casa da Nath, porque ela falou que tá precisando de mim agora. E minha mãe, espera, são 2h30 da manhã. Cadê a mãe dessa menina? E ela morava com os pais. Enfim, saí de casa e fui lá socorrer a Nath, não era nada demais. Ela tava mais, era triste mesmo e tudo mais. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o nosso valor... É muito importante que a gente descubra o nosso valor para o nosso propósito? Mas por que também que é importante que a gente descubra o nosso valor? Porque ele nos traz duas coisas. Primeiro, a falta do nosso valor é algo que nos paralisa 100% se a gente não está alinhado com um valor que é muito importante para nós. A gente não vai agir, ou seja, se eu faço alguma coisa que não tem o valor de contribuição, eu não vou querer agir naquela coisa. Aquilo vai perder um pouco do sentido para mim, porque é um valor muito forte para mim, tá? Então a falta do valor me paralisa, vai anotando. E segundo, o excesso do valor me prejudica. Nesse caso da Nath foi o quê? O excesso do meu valor de contribuição. Se eu tivesse uma prova no dia seguinte, eu perderia essa prova, né? Ou faria a prova muito mal feita e tudo mais, porque o excesso daquele valor me prejudicou. Saí de casa de madrugada, deixei minha mãe doida, meu pai doido, todo mundo... Enfim, era desnecessário. Então o excesso me prejudicou, tá? Então duas coisas, a falta do valor te paralisa e o excesso do valor te prejudica. E daí vocês vão tirar o primeiro grande marco. Vocês sabem que ao longo da minha live a gente tem vários marcos, mas o primeiro grande marco é esse. A motivação, que é a motivação que de fato sustenta, né, aquela motivação que vai ficar com vocês, é a medida exata entre a falta do seu valor e o excesso dele. É esse equilíbrio que vai te propiciar essa motivação. Por exemplo, uma pessoa que tem um valor muito forte da riqueza, se ela vai no excesso do valor, ela começa a ficar cega pela riqueza. E ela começa a perder as pessoas que estão ao redor dela, que são alicerce para elas. E aí, de repente, ela vai se olhar sozinha e ela não vai conseguir seguir. Não porque ela não estava praticando valor, mas porque ela estava praticando demais e isso prejudicou. Então, a motivação que sustenta é a medida exata entre a falta e o excesso do seu valor. Beleza, pessoal? Manda pra mim aqui que vocês estão ok, se está ok. Calma aí, deixa eu voltar. Deixa eu ver os comentários aqui. Beleza? Vai falando pra mim, se tô entendendo, tá tudo show de bola. Vai conversando comigo aqui pra eu saber, beleza? Show! Essa motivação que eu falei aqui agora é a motivação que a gente chama de motivação intrínseca. Por que é a motivação intrínseca? Porque é uma motivação que eu não vejo, é uma motivação que eu vou sentindo. Eu vou sentindo esse valor, eu vou sentindo ao longo da vida, mas não é uma coisa palpável, é uma coisa que eu sinto, tá? Então, assim, essa motivação, ela não é de forma que a gente consiga vê-la aplicada em todos os dias, em todos os atos que a gente faz. E porque a gente não consegue ver ela, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a ver. O que muitos de vocês não sabem é que quando vocês sentam para estudar para o concurso público, quando vocês decidem estudar para o concurso público, vocês têm uma motivação dessas baseada em alguns dos valores de vocês, mas vocês não pararam para enxergar essa motivação. Por quê? Essa motivação não é algo que a gente vê, é algo que a gente sente. Então, a partir de agora, depois dessa live, quando vocês se encontrarem, vocês vão passar a ver essa motivação. Como assim, Si, que eu vou passar a ver? Vai colocar em algum lugar visível para você algo que represente o seu valor. A minha motivação, por exemplo, como que eu faço? Eu recebo diariamente, feedback de vocês me agradecendo demais, feedback de aprovados, feedback dos meninos falando, Si, o Nação mudou minha vida, diariamente eu recebo isso. Isso é o que eu deixo visível pra mim, porque tá conectado diretamente com o meu valor de contribuição, tá? Deixa eu ver aqui, só se eu consigo fazer um paralelo aqui, olha. Vê se vocês conseguem ver. Eu separei um feedback, olha. Olha só, bom dia, coach, tudo bom? Passando pra te contar que deu certo no MP Bahia. Eu fui pra segunda fase. Agradeço o apoio e tudo que você faz por nós. Essa, pra mim, é uma motivação muito grande. Essa é uma motivação muito, muito grande. Então, eu sempre deixo isso visível porque tá ligado diretamente com os meus valores. E é isso que vocês vão fazer. Já que vocês não podem ver, vocês vão se conectar com isso todos os dias, beleza? Então, até agora, o que a gente falou? Motivação intrínseca junto com urgência, que é um dos fatores de motivação para estudar.
Sim, já entendi. Agora a gente vai partir para uma parte crucial. Crucial. Deixa eu só ver que eu cliquei num negócio aqui que não tô sabendo abaixar. Show de bola, daqui a pouco ele abaixa. Sim, a parte crucial. O que é? A nossa motivação extrínseca. Aí é que dana tudo. E aí é que grande parte das pessoas não consegue caminhar a partir daqui. Que não são vocês mais que vão sair dessa live com o problema resolvido, mas grande parte, tá? O que é motivação extrínseca? Porque eu já falei da motivação intrínseca. É aquela motivação que é a motivação que a gente vê. Lembra que a intrínseca a gente não vê? Então a gente vai colocar uma foto ou algo que represente? Show de bola. Mas a extrínseca é aquilo que a gente vê. E a motivação extrínseca é aquela assim, eu acordei, eu estou motivado para estudar. Eu acordei, eu me sinto desafiado para estudar. É algo que você vê no seu dia a dia. Sabe quando você acorda feliz e fala, nossa, hoje o dia tá ótimo, hoje eu vou sentar, vou estudar, etc, etc. Essa é a motivação extrínseca. É aquela motivação perceptível. Mas sabe por que dana tudo? Na hora que começa a danar tudo, até aqui vai tudo bem. Vocês entenderam o show de bola. Agora presta atenção. Na hora que começa a danar tudo, é porque a motivação extrínseca depende de uma única coisinha básica, que não é tão básica, mas que é do seu resultado. Se você está no processo que você não está vendo o seu resultado, a sua motivação extrínseca não vai aparecer. Por mais que você tenha a motivação intrínseca registrado, todas as fotos correlacionadas ali com o seu valor, se você não tiver uma motivação extrínseca movida pelo seu resultado, você não vai conseguir caminhar. E lembra que nessa live a gente está falando tudo para você poder estudar motivado todos os dias. Então, calma aí, a motivação diária depende do meu resultado, depende do seu resultado. E é aí que a gente começa a se confundir, porque a gente quer ter motivação antes de ter o resultado. A gente quer acordar motivado sem ver que aquilo que a gente está fazendo está gerando um resultado positivo. A gente acha que o nosso cérebro é bobo, a gente acha que engana ele facinho, mas não engana. Então, segundo grande marco, sua motivação diária depende do seu resultado. Pessoal, vocês precisam guardar isso. Precisam, então anota, tá? Vamos lá, como que é o ciclo? Então, o ciclo é o seguinte, eu tenho uma ação, essa ação que eu faço, que é no caso estudar, vai me gerar um resultado, e esse resultado, quando positivo, vai me gerar motivação extrínseca, tá? Se esse resultado for negativo, vai me gerar motivação ou desmotivação? Se eu acho que eu não tô conseguindo caminhar, se eu acho que eu tô indo muito mal nos exercícios, se eu acho que tá tudo embananado, eu vou me desmotivar. Então, principal coisa, a minha ação tem que ser positiva, porque da minha ação eu tenho que gerar um resultado positivo, e quando eu vejo o resultado positivo, a minha motivação extrínseca começa a acontecer todos os dias. É esse ciclo, começa na ação. Se a ação é a ação errada, dana tudo. Seu resultado vai ser ruim, você não vai conseguir estudar e vai ficar desmotivado. Motivação não é milagre. Não vou acordar motivado como um milagre. Não, ela tem algo que explica. E é isso, tá? Ação, resultado, motivação. Show de bola, deixa eu só ver uma coisa. Tá. Sobre o resultado, lembra que eu disse da motivação extrínseca, que não é uma coisa que a gente sente, é uma coisa que a gente precisa ver. E agora vocês vão anotar o terceiro grande marco. O terceiro grande marco é, os meus resultados não são vistos. Eu preciso ver os meus resultados. Como assim? Se grande maioria dos alunos, quando chegam para mim no Nação Aprovada, às vezes são alunos brilhantes, mas se acham alunos péssimos. Por quê? Porque não aprenderam a ver seus próprios resultados. Eles estão lá, começaram rendendo 40%, agora estão rendendo 70%, 80%, 90%, mas estão achando que estão horríveis. Por quê? O meu resultado não é visto, eu preciso ver o meu resultado. E lembra que a motivação depende do resultado? Se você tem um resultado bom, mas você não percebe esse resultado bom, você vai ficar motivado? Não, porque eu não estou nem reparando o que eu estou fazendo. Não estou nem reparando se está legal ou se não está. Então calma aí. Então eu tenho uma ação positiva, eu tenho um resultado positivo, mas eu preciso ver esse resultado positivo para eu poder me motivar. Não vai acontecer sozinho, beleza? Tranquilo, sim, entendi. Então eu preciso ver meu resultado, meus resultados não são vistos automaticamente. Isso. Comece a reparar nos seus resultados. Agora vamos lá. O seu resultado, ele vai depender da ação. Então você vai fazer num dia, você vai sentar e vai estudar num dia, naquele dia você conseguiu cumprir X horas. Show de bola. Tô motivado, vi que meu resultado foi positivo. No dia seguinte eu preciso fazer o quê? Cumprir de novo essas horas. E aí o que a gente fala? Que o nosso resultado vai começar a depender do hábito. Porque eu posso fazer um dia só, mas se eu não fizer no dia seguinte, o que vai adiantar? Nada. Eu fiz um dia só, concurso público é estudo de um dia só, é maratona de 12 horas num dia só? Não, é estrada. Então o nosso resultado começa a depender do hábito, porque depende da ação. E essa ação precisa ser todos os dias. E agora a gente vai entrar na seara do hábito, que é uma das áreas que eu gosto muito de falar. Eu vou trazer o conceito básico, que vocês já estão super adaptados a ele, já cansaram de ouvir reiteradas vezes,
mas eu quero trazer hoje para você que está aqui uma visão diferenciada que vai mudar o seu conceito sobre hábito de forma que você não viu e nem percebeu antes, para a gente conseguir instituir esse hábito a partir de amanhã. Amanhã é terça-feira, é dia de estudar, então a partir de amanhã. Deixa eu beber água. O pessoal fala que eu falo rápido, né? Eu tô vendo aqui vocês falando que eu falo rápido, eu falo mesmo. Mas na medida do possível eu vou me desacelerando, é porque é muita coisa pra falar, pessoal, muita coisa. Mande esse coraçãozinho pra mim. Manda os coraçõezinhos pra mim. Vamos lá. Show de bola. O que a gente sabe sobre o hábito que é uma coisa muito banal, tá? O que a gente aprende sobre hábito que é uma coisa muito banal? O hábito nada mais é do que um gatilho, um processo e uma recompensa. Como assim, Si? Para ter um hábito, por exemplo, de fumar, né? A pessoa que tem um hábito de fumar. Eu sou ansiosa, então o gatilho da ansiedade me desperta uma vontade de fumar, tá? E aí depois que eu fumo, eu tenho um alívio. Então lembra, um gatilho, um processo e um alívio, tá? E uma recompensa. Por exemplo, vou dar um hábito simples, tá? Um hábito de escovar os dentes. Se eu fiz uma alimentação, essa alimentação me despertou, que foi o meu gatilho de que eu preciso escovar os dentes. Eu escovo os dentes, é o processo. Saio do processo com a recompensa de pronto. Estou com os dentinhos tudo limpinho, branquinho, lindo, maravilhoso, tá? Então, esse é o conceito básico do hábito, que vocês vão ver por aí. Gatilho, processo e recompensa. Beleza? Beleza. Só que antes de passar para o conceito que vocês ainda não conhecem, eu quero deixar para vocês um marco sobre isso, tá? Eu quero deixar para vocês um marco sobre isso. Anota. Para você dar um tiro num hábito ruim, você precisa puxar o gatilho de um hábito bom. De novo, para você dar um tiro no hábito ruim, você precisa puxar o gatilho de um hábito bom. O que isso significa? Eu não poderia passar por esse conceito tão básico que todos os livros trazem, poder do hábito, mini hábitos, hábitos atômicos, todos trazem, de gatilho, recompensa, de gatilho, processo e recompensa, se eu não falasse para você criar um gatilho seu. Os gatilhos são extremamente importantes para a intensidade do nosso hábito. Então, se eu ainda não tenho um gatilho para estudar, mas o que eu vou fazer? Eu vou criar. Eu percebo, por exemplo, que todos os dias eu vou estudar logo depois de tomar um café. E depois que eu tomo café, normalmente eu lavo a louça. O meu gatilho vai ser o quê? Terminei de lavar a louça, opa, é hora de sentar para estudar. Se você não tem um gatilho, você vai criar. Porque lembra, gatilho, processo, recompensa. Não existe hábito sem gatilho. Seja ele bom ou ruim, não existe hábito sem gatilho. Então lembra, para dar um tiro no hábito ruim, ou seja, para tirar meu hábito ruim e acabar com ele de vez, eu preciso puxar o gatilho do hábito bom. Que gatilho vai ser esse? Algum que você já tenha ou algum que você vai criar, beleza? Passando por esse conceito básico, mas extremamente necessário, vocês já devem ter ouvido falar que a gente precisa estudar por 21 dias para ter o hábito, a gente precisa estudar por 60 dias, as pessoas vão falar, ou a gente precisa estudar por 106 dias. Manda para mim aqui, quem já ouviu esse negócio de 21 dias, 60, 106, quem já ouviu? Sim, preciso fazer uma coisa todos os dias por 21 dias. Preciso fazer uma coisa todos os dias por 60 dias. Quem já ouviu isso? Fala pra mim, só pra ver se vocês estão alinhados com esse conceito. Fala pra mim, sim, já ouvi, já cansei de ouvir. Escuto toda hora. Deixa eu ver. A Mavi falou que eu ouvi 21 dias, esse 21 dias é cravado, né? E aí, quando vocês falam, o que a gente faz nos 21 dias, né? Se são 21 dias para eu criar um hábito. Tem um aluno que falou isso pra mim. Se são 21 dias para eu criar um hábito, o que eu vou fazer? Vou começar de hoje, vou começar a cortar as folhinhas ali no calendário. Quando terminar o 21º dia, se eu já acordei já habituado. No 22º, eu já tô habituada. Show de bola. Não é assim que funciona, né? Se fosse só isso, tava maravilhoso. Mas não é assim que funciona. Beleza. Agora... Por que as pessoas que não conseguem criar um hábito com isso, e tem pessoas que conseguem, tá? Tem pessoas que conseguem criar um hábito com isso. Mas por que as pessoas que não conseguem criar um hábito com isso, o que elas têm que, na verdade, esse hábito não consegue ser intensificado nessas pessoas? O que essas pessoas têm, tá? E eu vou te perguntar, porque agora a gente vai começar a falar de uma área muito... 17 dias, não, 17 dias é recorde, 17 dias eu nunca ouvi. Eu vou perguntar pra vocês, porque a gente vai começar a falar de uma área muito bacana agora, que é a área que a gente não vê falando por aí, que provavelmente vocês não devem ter visto sobre isso, que é a área que de fato a gente vai começar a mudar a rotina e a rodinha de vocês, tá? Eu quero que vocês respondam aqui pra mim, responda aqui pra mim. Se eu perguntar hoje, você é um procrastinador ou um executor? Se eu sou um procrastinador, se eu sou um executor. Pessoal, nós estamos entre amigos, companheiros aqui, tá?
Podem falar com vocês, podem falar entre nós. Eu quero só saber se vocês estão alinhados com isso. Se eu sou procrastinador, se eu sou executor nato. Como que é? Como que estão vocês aí? Conta pra mim. Conta pra mim. Se eu sou executor, eu sou procrastinador. Não precisa mandar essa carinha, não. Não precisa mandar carinha de tristeza, porque nós vamos resolver isso daqui. Procrastinador, eu sou procrastinador. Beleza? Beleza e beleza. A maioria de vocês, por mais que não tenham respondido, vocês vão me dizer que vocês são procrastinadores. Agora, se eu mudar a pergunta e eu falar assim, quem está procrastinando? Quem está procrastinando? Aí a pessoa vai dar um bug assim, calma aí, procrastinando? Peraí, mas eu tô vendo uma live que vai me ajudar a estudar para um concurso. Não, calma aí, no momento eu não tô procrastinando. Começa a dar um bug na cabeça quando eu falo assim, calma aí. Em vez de perguntar quem é procrastinador, eu quero saber quem tá procrastinando. A gente fica em dúvida total. E por que isso acontece, Si? Porque o nosso padrão de linguagem de comunicação externo e interno, ele não fala como nós estamos, mas ele fala como nós somos. Fica presente para isso, pessoal. A forma como eu me comunico para mim e a forma como eu me comunico pro mundo fala de algo que eu sou, mas não fala como algo que eu estou. E isso é o que vai mudar 100% do nosso jogo. Por quê? Quando eu pergunto se você é procrastinador e você responde que sim, você está me falando algo sobre a sua identidade. É a forma como você se vê, é a forma como você se porta que você está dizendo para mim. Então, quando um aluno fala para mim se eu sou preguiçoso, tem aluno que fala se eu sou burro, se eu sou procrastinador, essa é a identidade que esse aluno está criando para ele e comunicando para o mundo. Então, calma aí, se você está me dizendo que grande parte do motivo pelo qual eu não consigo instituir um hábito não tem nada a ver com 21 dias, com 60 dias, com 200 dias. Tem a ver com a forma como eu enxergo, tem a ver com a forma como eu me comunico, como eu falo sobre a minha identidade para as pessoas e para mim? Sim. O que muita gente não vai ensinar vocês sobre o hábito é que o hábito é um reflexo da identidade que a gente cria. Pega isso. O hábito é um reflexo da identidade que a gente cria. Por que é que você acha que você não tem hábitos de um milionário, por exemplo? Sim, por que eu não tenho hábito de um milionário? Porque eu não me vejo como um milionário. Se por que eu não tenho o hábito de uma pessoa fitness? Porque eu não me vejo como uma pessoa fitness. Por que eu não tenho o hábito de um concurseiro que estuda todos os dias? Porque eu não me vejo como um concurseiro que estuda todos os dias. E isso é disruptivo. Porque quando eu percebo que a minha visão sobre mim é o que está influenciando todas as minhas ações e os meus resultados, eu percebo que eu tenho que começar a reprogramar. E aí vai o quarto marco, quarto ou quinto, talvez, já perdi um pouco. Não são 21 dias, não é sobre 21 dias, é sobre reprogramação da minha identidade. Pessoal, prestem bem atenção, vocês podem fazer 104 mil dias do que vocês quiserem. Se vocês não reprogramarem a identidade que vocês têm sobre vocês, não vai andar pra frente, tá? Veja, a gente falou de valor para conectar, a gente falou de motivação intrínseca e extrínseca, a gente falou de resultados, mas agora a gente está falando de identidade. É muito mais do que isso, percebem que é algo muito além? É algo muito, muito além do que simplesmente 21 dias. E por que 21 dias não dá certo para tantas pessoas? Porque as pessoas estão presas em suas próprias identidades. Na identidade que elas criam, tá? Então não é sobre 21 dias, é sobre reprogramação diária da minha identidade. Se eu posso reprogramar só hoje nessa live e a partir de amanhã não reprogramar mais? Não, é reprogramação diária da identidade. A gente vai continuando aqui, a gente vai fazendo essa reprogramação juntos. Mas antes de seguir, eu preciso que vocês entendam que se vocês, agora que vocês sabem que isso tem a ver com a identidade de vocês, com a forma como vocês se comunicam para vocês e para o mundo, se vocês não mudarem isso, vai ser muito difícil a gente conseguir sucesso em qualquer área da vida que você queira. Quando eu descobri isso, quando eu descobri que eu não tinha os resultados que eu queria porque eu me portava de forma a não tê-los, eu percebi que a resolver aquilo ali estava nas minhas mãos. Não estava na mão de terceiros. Não era sobre 21 dias no livro. Era sobre como eu me via e como eu me portava para a sociedade. Tá? Então, beleza. Deixa eu contar aqui uma história para vocês antes de falar da reprogramação. A gente já escutou muito sobre Alexandre o Grande, né? Sim, já escutei muito de Alexandre o Grande, enfim.
Só que poucas pessoas escutaram sobre Ciro o Grande. Eu não sei muito 100% exatamente essa questão do tempo, quando foi, qual século e tudo mais, mas Ciro o Grande, para quem não conhece ainda, ele teve um Império Persa que foi considerado o maior império, o maior império, tá? E eu vou trazer para vocês aqui alguns dos ensinamentos quando eu escutei sobre ele que fazem todo sentido sobre isso. Sim, porque Ciro o Grande conseguiu construir o maior império, esse Império Persa que foi o maior império. O que Ciro o Grande fez? E que eu vou trazer algumas lições que ele fazia, que tem tudo a ver com a nossa reprogramação de hábito, tá? Primeiro, quando ele ia conquistar um território, ele não dividia a tropa dele. Ele falava assim, tropa, hoje nós vamos conquistar esse território. E aí ia toda a tropa para esse território. Não ficava tropa aqui, tropa lá e tropa lá. Não, toda a tropa estava naquele território. Então, tropa para cá, todos para cá. O que a gente tem a ver com isso? Se todos os meus esforços têm que estar concentrados naquilo que eu estou fazendo. Se eu dividir o meu esforço, se eu dividir a minha força, isso significa enfraquecer. Por que ele falava isso? Porque ele quer conseguir um território, então quanto mais força ele tivesse para aquilo ali, mais rápido ele conseguiria esse território. Então, primeiro, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente não vai, agora que a gente descobriu que a gente tem vários hábitos a serem mudados, a gente não vai derrubar todos os hábitos ruins de uma vez só. Isso não vai acontecer. A gente vai conquistar um território por vez. Porque depois que a gente descobre que é sobre a nossa identidade, sobre a forma como a gente se porta para o mundo, a gente começa a falar positivo sobre nós, né? Sim, então tá. Então a partir de agora eu vou ser fitness, eu vou estudar todos os dias, eu vou ter pensamento de milionário e tudo vai funcionar. Mas calma aí. Lembra de Ciro o Grande. É um território por vez. É um hábito por vez. Você não vai sair daqui amanhã querendo ir para academia, estudar e etc. Não, porque as suas forças vão estar divididas. E dividir forças nesse sentido é enfraquecer. Então a gente vai dominar um hábito por vez. No nosso caso aqui, como a gente está falando do estudo para concurso, a gente vai começar com ele. E uma vez esse território dominado, se uma vez toda a tropa nesse território, show de bola começar a dominar outros. Tá tudo bem, porque eu já dominei um, tá? Mas por enquanto a gente vai dominar um hábito por vez, tá? Porque dividir força é enfraquecer. Esse também é outro marco, tá? Segunda coisa que ele fazia muito, olha que curioso, na hora que ele dominava um território, ele não tratava mal os costumes do território dominado. Então tinha um povo ali naquele território, tinha um pessoal ali naquele território, ele não tratava mal os costumes daquele território, não tratava. Ele aceitava a religião daquele território, a política daquele território, ele não ficava no embate com aquele território. Tá, sim, mas o que isso tem a ver com hábito? Preste atenção. Esse território representa para nós um hábito ruim. Um hábito ruim, ele fez parte de quem você era. Agora que a gente vai mudar, ele fez parte de quem você era. Mas ele não te domina mais. É você que domina. Só que você não vai entrar em embate com esse hábito ruim. Porque quando você começa a entrar em embate com esse hábito, você fortalece o hábito ruim. Você dá mais luz a esse hábito. O que vai acontecer? Por que eu tô falando isso? Porque pode ser que quando a gente começar a estudar, no segundo dia, no terceiro dia, a gente falhe um dia. Se no terceiro dia eu falhei um dia, pode ser. E aí o que vai acontecer? A sua tendência vai ser, caramba, esse negócio não deu certo, eu sou um fracasso, eu continuo sendo um fracasso, esse negócio não funciona, chega de hábito, cansei, não quero estudar, chega de concurso. A sua tendência vai ser essa. Mas se lembre, o seu hábito ruim, ele fez parte todos esses anos, provavelmente, de quem você era. E você não vai entrar em embate com o seu hábito ruim. Você não vai mudar a política, a religião, tudo de uma vez com o seu território que você acabou de conquistar. Você vai entender que você está mudando de hábito. O principal para a gente conseguir ter sucesso em alguma atitude que a gente faz é se acolher primeiro. Se você não se acolhe, quem é que vai fazer isso por você? Se você não se acolhe nos seus erros, quem é que vai te abraçar para você continuar se esforçando para mudar? Quem é? Então, se significa que se eu estudar 4 dias e no 5º dia acontecer alguma coisa que eu tiver muito mal e eu não conseguir sustentar esse hábito, eu não vou entrar em embate com esse hábito? Exato, você não vai entrar em embate com esse hábito. Você vai entender que ele é um território que você acabou de dominar e que tudo bem, esse hábito ruim fazia parte de você, mas ele não te domina mais. Alguns sinais dele ainda vão aparecer. Se não ia à academia nunca, mas agora eu vou, mas tem um dia que eu tô morrendo de preguiça. Show de bola, alguns sinais ainda vão aparecer. Entrei de dieta, mas ainda quero comer um brigadeiro um dia. Alguns sinais ainda vão aparecer. E você não vai entrar num embate com isso. Você vai se acolher, beleza? Outra coisa, lembra que eu falei que se eu perguntasse quem de vocês está procrastinando ia dar um bug total?
Se não sei o que eu tô fazendo, não sei pra onde que eu vou, eu sei que eu sou procrastinador, mas se eu tô procrastinando, eu já não sei. Aqui a gente vai começar a reprogramar de fato todas as suas expressões, pra você ou pra sociedade. Se todas as vezes que você perceber que você tá falando algo sobre quem você é e não sobre como você está, você vai reprogramar isso. Pode corrigir a frase na hora, seja mentalmente, seja falando. Então, nossa, eu sou preguiçoso. Opa, eu estou tendo preguiça nesse momento. Se eu sou procrastinador, opa, eu estou procrastinando nesse momento. Por quê? Pega o outro marco. O meu status atual é fase, não é fim. Então, se você está procrastinando agora, isso é uma fase, mas não é fim. E a gente começa a reprogramar isso repetindo tudo isso, tá? E olha só que legal, pessoal, quando eu falo assim, se eu sou preguiçoso, ponto, o que parece? Parece que não tem mais nada pra fazer. Então, sou preguiçoso. Tem aluno que fala assim, mas eu já nasci com preguiça. Nem sair do útero eu queria sair, eu não queria vir pra esse mundão, mas por nada desse mundo, né? Se já nasci preguiçoso. Quando você fala que você é alguma coisa, você tá se colocando num estado muito passivo, como se você não pudesse fazer nada mais para aquilo, o que não é verdade. Por isso que você vai falar assim, em vez de falar assim, eu sou procrastinador, você vai falar, eu estou procrastinando. E na hora que você fala, eu estou procrastinando, você fala, cara, eu estou procrastinando, mas pode ser que daqui a pouco eu não esteja procrastinando. O que eu faço para daqui a pouco não estar procrastinando? Agora, quando você assume a sua identidade de preguiçoso, já sou preguiçoso mesmo, vai adiantar fazer nada que eu sou preguiçoso. Se eu sou, não adianta, não tem nada que você possa fazer. Eu tenho uma amiga que fala assim, se eu sou muito preguiçosa, não tem nada que você possa fazer para me ajudar. Não tem mesmo, porque se você não quer se ajudar, quem sou eu, né? Para poder te ajudar. Então, assim, vamos sempre pensar nisso, tá? Sou burro, sou procrastinador, sou preguiçoso. Cara, esquece. Estou preguiçoso. Estou errando os exercícios. Nossa, eu sempre erro esse exercício. Não, calma. Errei. Estou errando o exercício nesse momento. Mas isso vai me dar atividade para poder mudar isso, tá? Pessoal, estão comigo? Fala assim, se estou, não, se dormir, se tô anotando tudo, minha mão tá doendo de tanto que eu estou anotando. Conta pra mim. Vai falando pra mim. A Vânia, estou procrastinadora de carteirinha, mudando, show de bola. O meu status atual não é fase, é fim, show de bola. Sim, estão acompanhando, sim, estou. Show de bola. Maravilha, nunca tinha ouvido falar sobre reprogramação, exato. A parte que a gente escuta falar sobre o hábito, pessoal, é a parte mais superficial. Essa parte que eu tô entrando com vocês é bem profunda, é sobre a identidade de vocês, é sobre a forma como vocês vêm se comunicando todos esses anos. Provavelmente, eu tenho 30 anos, 35 anos, provavelmente eu venho sendo assim a minha vida inteira. E agora vem você me dizer que todos os meus resultados são culpa de como eu me vejo? E agora você vem me dizer para reprogramar isso? Sim, sim e sim. Todos juntos, tá? Beleza, a quinta coisa que a gente quer falar aqui. Se causas se repetem, tá? Causas se repetem. Anota aí. Vou pegar uma pessoa aqui na live, não vou chamar ela não, mas só pra fazer de exemplo. Pessoa, não se sinta perseguida. É só pra usar de exemplo. Vou pegar Almeida aqui. Almeida Paula, que falou que tá adorando, coitada. Peguei ela pra Cristo. Ela falou, tô adorando. Aí eu peguei ela pra dar um exemplo aqui na live. Mas vamos supor. Acho que é Paula, né? Paula Almeida. Vamos lá. Vamos supor que vou colocar dois cenários para vocês identificarem qual cenário você tem tido até agora e como que vai ser o seu cenário daqui para frente, tá? O primeiro cenário, Paulinha acorda e fala assim, eu vou estudar, hoje vai ser diferente. Daí Paulinha senta na bancada de estudos e Paulinha fala assim, mas eu vou só ver um negocinho aqui no WhatsApp. Daí ela pega o celular e começa a ver um negocinho no WhatsApp, que de 5 minutos começou a durar 40 minutos. Ela fala assim, mas eu já tô atrasado mesmo, era para começar às 7, agora são 7h40, então eu vou começar quando der 8 horas. Aí então tá, ela vai, levanta, faz tudo, acontece. Daí na hora que dá 8 horas, ela tá lá na cozinha tomando café. Ai meu Deus, tô atrasada, deu 8h05. Daí ela não sentou pra estudar. Ela fala, não, agora eu vou deixar pras 9. Porque já são 8h05, né? O que adianta? Eu vou ter que começar a estudar às 9. É aquele negócio das horas certas, né? A pessoa só quer a hora fechada. Então eu vou começar a estudar às 9. Daí chega às 9, ela fala assim, não quer saber? Minha manhã já foi quase toda embora. Eu acho que eu vou começar a estudar à tarde. Porque eu vou dar uma descansada agora, vou ficar relaxada. Daí eu vou lá e depois eu volto e começo a estudar à tarde. Aí beleza. Paulinha vai lá, começa a assistir uma televisão, almoça uma lasanha e aí 1h da tarde ela quer sentar para estudar. Daí ela senta para estudar. Aí ela fala assim, nossa, mas eu tô tão desmotivada para estudar. Eu acho que eu vou abrir o YouTube, eu vou assistir um vídeo de motivação. Daí ela abre o YouTube, o que ela faz? Procura um vídeo de motivação. Quero um vídeo de motivação. E aí aquele vídeo vai, se tornando. Quando vê, são 4h da tarde. O que ela começa a sentir? Ela olha pro dia dela inteiro e ela fala, cara, eu tive o dia inteiro para estudar.
e eu não consegui fazer nada. Eu tô me sentindo um fracasso. Eu não consigo fazer nada, agora eu já tô cansada de tanto que eu pensei que eu tenho que estudar, mas eu não estudei. E agora já tá muito tarde, eu tinha que estudar 5 horas por dia. Agora que são 4 horas da tarde, eu não vou conseguir mais. Então o que eu vou fazer? Amanhã vai ser diferente. Amanhã vai ser diferente. Daí ela deita mais cedo, fala assim, não, amanhã vai ser diferente. Eu vou fazer uma oração aqui, porque amanhã eu tenho certeza que vai ser diferente. É ou não é assim que acontece o cenário 1? Paulinha, nada pessoal, não é você, só tô exemplificando, tá? Tô rindo, mas tô preocupada. Tô rindo, mas é de desespero. Show de bola. Beleza, esse é o cenário 1, tá? Agora vamos pro cenário 2. Paulinha acorda. Ela tem que começar a estudar às 7 horas da manhã. Ela foi dormir cedo no dia anterior. Ela acorda às 6, toma um banho, prepara a bancada de estudos, prepara todo o material, já sabe o que ela vai estudar e daí ela senta. 8 horas em ponto, ela está na cadeira. Ela já sabe a meta dela. Ela abre o material, começa a olhar para o material de português, que seja. Um assunto legal de português. Se português, adoro crases, por exemplo. Adoro crases. Daí ela vai falar assim, nossa, olha que legal, hoje eu vou aprender sobre crase. Cara, eu nunca soube se eu falo, eu tenho que andar a cavalo com acento ou sem acento. Será que hoje aqui nessa aula eu vou aprender isso? Se é a cavalo, com crase ou sem crase? Será que eu vou aprender? Nossa, beleza, depois que eu aprender português, sabe o que eu tenho? Eu tenho raciocínio lógico. Cara, raciocínio lógico, eu lembro bem que na escola eu tinha muita dificuldade, mas quer saber? Eu vou vencer esse raciocínio lógico, eu vou fechar essa prova desse concurso, em honra a todo o meu período de faculdade ou de colégio, o que quer que seja. Paulinha começou a reprogramar o pensamento dela sobre o que ela vai fazer. Ela começou a associar pensamentos e visões positivas ao que ela vai fazer. Ela podia ter achado aquilo um saco, uma crase, que saco ficar decorando aquelas regras, hora põe, hora não põe. No raciocínio lógico, Deus me livre, eu nunca tive um professor bom de raciocínio lógico. Raciocínio lógico é meu calo, socorro. Ela poderia ter criado visões negativas, mas no cenário 2, ela criou visões positivas e ela associou isso. Então, na hora que ela foi estudar, na crase, ela se sentiu desafiada a descobrir se é a cavalo com crase ou não. Depois ela foi feliz. Na hora que ela descobriu o material, nossa, yes, descobri, graças a Deus, eu nunca mais vou escrever esse negócio errado. É a lápis ou a lápis? E nunca mais vou escrever esse negócio errado. Ela tá feliz com aquilo, tá? Terminar na meta de português, ela se sente triste ou feliz porque ela conseguiu aprender o que ela queria, porque ela foi desafiada e ela conseguiu. Ela se sente muito feliz. E aí, o que vai acontecer? Quando ela for estudar raciocínio lógico, ela tá motivada a estudar raciocínio lógico, porque ela acabou de sair de uma puta de uma meta de português que ela bateu. Entende? Então, agora ela vai chegar a raciocínio lógico, ela tá preparada. Aí ela vai chegar a raciocínio lógico com aquela cabeça, nossa, eu vou zerar aquele professor que eu detestava na escola, que só me dava zero, é hoje que eu vingo esse homem, hoje eu vou vingar esse professor. Daí ela vai e ela começa a estudar raciocínio lógico com positividade. Beleza, ela fez as metas da manhã. A manhã dela terminou até mais cedo. Daí ela foi almoçar, ela sabe que ela precisa estudar à tarde, ela não vai bater um prato de lasanha, ela vai comer uma comida que não vai fazer com que o processo digestivo dela esteja muito pesado, porque ela está compromissada com os estudos. Ela não está compromissada com o excesso de carboidrato que está no prato dela. Mas o tempo inteiro ela está compromissada com os estudos. Daí ela volta à tarde. Quando ela volta à tarde, ela não quer vídeo motivacional mais. Por quê? Porque a motivação dela aconteceu de manhã, quando ela cumpriu as metas. Ela está super feliz que ela está no dia, ela está no horário. Daí ela vai à tarde, estuda as metas da tarde. Era programado para ela terminar 9 da noite, se ela enrolasse. Mas ela terminou 5 da tarde. Na hora que ela termina, ela olha para tudo que ela fez e fala, caraca, só um minutinho, pessoal, tirem as crianças da sala, que agora eu vou começar a falar um francês. Para quem não sabe, francês é um pouco de palavrão, mas eu vou traduzir. Na hora que ela termina isso, ela fecha a meta e fala, caraca, eu fui foda. Hoje eu fui foda. Foda em francês significa muito boa, tá? Para quem não sabe, foda em francês significa muito boa. Já estamos num horário que não é mais um horário de crianças na sala. Mas ela olha e fala, cara, hoje eu fui muito foda. Eu consegui aprender isso. Eu terminei antes da hora, eu cumpri todas as minhas metas, eu até ultrapassei. Ela vai dormir nesse dia com uma sensação de dever cumprido. Amanhã, quando ela acordar, qual que é a sensação que o cérebro deve estar se lembrando? De fracasso ou de sucesso? Ela vai se lembrar de uma sensação total de sucesso. E aí a chance do cérebro dela é querer repetir, porque ele gostou daquilo. Lembra que eu falei? Não pense que o nosso cérebro é bobo, ele não é. Ele gosta do que faz bem. E aí todos os dias ela vai repetindo isso, se sentindo feliz, se sentindo motivada. O que eu quero que vocês anotem com isso nesses dois cenários? Paulinha, obrigado por ter feito parte aqui do nosso exemplo, do nosso cenário. Mas o que eu quero que vocês anotem com esses dois cenários? Primeiro, que as causas se repetem. Se seja a causa ruim ou seja a causa negativa, seja a causa do primeiro exemplo ou seja a causa do segundo exemplo, ela se repete dia após dia. A não ser que o quê? Que a gente reprograme essas causas. Que a gente reprograme essas causas. E aí, agora eu vou anotar a segunda coisa.
Eu preciso de 21 dias? Eu preciso de 106 dias? Eu preciso ficar arriscando no meu calendário 1001 dias? Não, porque eu estou me reprogramando diariamente. E quando eu estou me reprogramando diariamente, o que eu faço com a minha identidade? Eu mudo ela. E na hora que eu mudo a minha identidade, de repente, de um concurseiro preguiçoso, eu me torno um concurseiro que em breve vai ser concursado. E eu começo a expressar isso pro mundo. Eu expresso isso dentro da minha casa. As pessoas que entravam para me incomodar na porta não me incomodam mais, porque elas estão vendo que eu estou compromissado com isso. Eu expresso isso para mim. Quando eu acordo determinado, eu sento no horário para estudar. Eu estou reprogramando diariamente e modificando a minha identidade. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que eu tenha um hábito positivo. E na hora que eu tiver um hábito positivo, lembra? Ação, e depois da ação a gente tem o resultado, e depois do resultado a gente tem motivação. Se eu criei um hábito positivo, o meu resultado vai ser positivo. E a minha motivação para fazer aquilo todos os dias vai começar a ser automática. Entendam, pessoal, não é questão de dias. Não é questão só de gatilho. Tem pessoas que conseguem só com gatilho, glória a Deus por essas pessoas. Tem, mas a maioria de nós pode estabelecer o gatilho que for, 21 dias, um ano inteiro de calendário, que não vai conseguir se sentir habituado se não refizer a sua identidade. Tá? Espero que vocês tenham pegado essa parte. E sobre ainda o cenário da Paulinha, outra coisa que eu quero que vocês anotem. Quando a Paulinha faz um segundo cenário, que ela começa a se motivar pelo que ela faz, ela começa a mudar e fala assim: eu não tenho que ser concursada. Eu escolho ser concursada. Concursado não é uma obrigação da minha vida, mas é algo que eu escolho. E se eu escolho ser concursado lá na frente, eu preciso escolher ser concursado todos os dias. Porque o meu resultado lá na frente é uma soma de dia após dia e digo mais, de hora após hora. Eu preciso escolher nas minhas horas e nos meus minutos o que eu quero lá na frente. No segundo cenário, Paulinha consegue fazer isso. No primeiro cenário, ela não consegue. Beleza? Pessoal, a gente está caminhando para o fim. Deixa eu só fechar aqui com vocês duas coisinhas, que é o último marco que eu quero. Lembra que eu falei de Ciro Grande? Que ele foi lá e falou: tropa, todo mundo pra cá. Pum, todo mundo junto, une as forças, domina um território. Depois que eu dominei um território, eu vou brigar com a política, com a religião daquele território? Não vou, meus hábitos ruins fazem parte de mim. Se eles de repente aparecerem, o que eu vou? Acolher. Entender que são meus hábitos passados, reprogramar, e no dia seguinte eu tô com meu hábito novo de novo. Lembra do Ciro Grande? Foi isso que eu falei. Agora, lembra assim, se Ciro Grande não começou com um exército gigantesco, ele não criou um império gigantesco, de repente, da noite pro dia. Então anota o que eu quero que vocês saibam. Ciro Grande, que ele não me escute nesse momento, mas Ciro Grande um dia já foi pequeno. Ciro Grande um dia já foi pequeno. E aqui eu quero evitar o maior erro que vocês possam cometer depois de saírem motivados desta live. Qual é o maior erro? Se chegar amanhã, já que eu entendi como é, eu entendi a reprogramação, eu entendi os estudos, eu vou querer estudar 12 horas por dia, 10 horas por dia. Se eu tenho 3 horas disponíveis no meu dia, mas eu quero estudar 5 horas por dia. Não. Lembra, Ciro o Grande já foi pequeno um dia. E da mesma forma com você. Se você não está dando conta das suas metas, pode ser que elas estejam altas demais. E se você está começando, você vai começar pequeno. Porque começar com uma ideia de que eu já sou grande é de fato fracasso. Lembra do que eu já ensinei a vocês sobre o gap de expectativa e realidade. Se eu tenho uma expectativa muito alta sobre o que eu quero conseguir, mas a minha realidade não permite, o que fica entre a minha expectativa e a minha realidade? Um gap de frustração. Um gap de frustração enorme. Na hora que vem a frustração, ela atrapalha todo esse ciclo que a gente ensinou aqui hoje, tá? Então, se Ciro Grande um dia foi pequeno, se Ciro o Grande um dia foi pequeno, quem sou eu para não ser pequeno? Então, ajuste a expectativa de acordo com a sua realidade. Se você está começando, coloca 2 horas por dia. Se você consegue, aumenta. Se você não está dando conta de cumprir o seu planejamento hoje como tá, reduz. Depois que você consegue fazer aquilo todos os dias, opa, eu já não sou tão pequeno mais. Já estou conseguindo fazer isso todos os dias. O que eu faço? Aumento, tá? Lembra disso. E lembre, começar pequeno é uma coisa, pensar pequeno é outra. Vocês vão começar pequeno, mas pensando em ser grandes. Começar pequeno, pensando em ser grandes. Lembra da reprogramação? O tempo inteiro. Eu sempre falo isso daqui, né? Uma das frases que mais marcou o evento passado foi: seja básico antes de ser foda. Né? Anota isso daí no caderninho. É a mesma ideia do antes de ser grande eu preciso ser pequeno. Seja básico. Antes de querer fazer o foda do foda do foda, antes de querer fazer 100% de acerto, 85% de acerto, você tem que passar pelo 40%, cara.
Não dá pra você mudar de 0 para 100. A gente vai falar sobre subpercentual aqui em uma das lives. Na live de quinta a gente vai falar sobre isso. Mas a gente tem que passar. Não dá pra eu sair do 0 para 100. Dá pra eu pular ali do 40 para 60, show de bola. Tá? Mas seja básico antes de ser foda. E a última coisa que eu queria alinhar com vocês nessa live aqui, antes de ir embora, é uma coisa que eu sempre trago pra minha vida, tá, pessoal? Isso é uma questão pessoal que eu quero dividir com vocês. Algo que tem a ver muito com o tema, mas tem a ver com todo o resto também. Mas algo que eu sempre trago pra minha vida. É uma frase que fala assim: sem culpa, sem desculpas. Anota aí. Sem culpa, sem desculpas. Que eu vou explicar pra vocês o que isso significa. Mas é uma frase... Tô sem voz já, deixa eu beber. É uma frase que sempre eu levo ao longo de toda a minha vida. Vocês sabem que a culpa por fazer algo ou por não fazer algo, ela é ingrata. É uma coisa que pesa muito, né? E se a gente pode caminhar sem a culpa, a gente caminha muito mais leve. Se a gente tá com uma mala pesada, cheia de culpa, a gente custa a andar, porque a gente tá com aquela mala cheia de culpa. E por que eu falo sem culpa, sem desculpas? Porque quando eu registro algo na minha vida que eu não sabia até então, significa que eu não tenho culpa de não ter sabido. Eu não tenho culpa de não ter feito aquilo até aquele momento. Afinal, eu não sabia. Então, sem culpa. Se vocês não sabiam isso sobre identidade até hoje, sobre reprogramação de vocês até hoje, vocês não têm culpa de não saber isso. Não importa se você tem 30, 20, 50, 70 anos. Não importa. Vocês não sabiam isso até então. Então, sem culpa. Beleza? Mas a partir do momento que eu crio uma consciência sobre aquilo, é sem desculpas. É sem desculpas para não mudar. É sem desculpas para não começar a fazer diferente. Tudo bem, eu não tinha culpa antes, eu não sabia, mas agora eu sei. Então eu não tenho mais desculpas para continuar como eu estava antes. Anota, porque eu faço disso tudo e qualquer coisa na minha vida. Se eu não descobrir, show de bola. Mas a partir do momento em que eu descubro, eu me torno autora dos meus próprios resultados. Então, sem culpa, sem desculpas. A partir de agora vocês sabem tudo sobre reprogramação de identidade. Sabem principalmente que a visão que estava bloqueando vocês do resultado de vocês era a visão de vocês mesmos sobre vocês. A visão que vocês expressavam para fora e que vocês se expressavam. Beleza? Vamos fazer o reforço do aprendizado, só pra gente dar uma resumida em tudo que a gente viu aqui. Se for muita coisa, socorro, imagina o caderninho de vocês como tá. Pessoal, na hora que eu terminar a live, eu vou postar uma foto. Olha só a importância disso. Se eu te ajudei de alguma forma, você pode me ajudar dessa forma. Eu vou terminar a live, vou colocar uma foto no meu perfil. Você só comenta qual foi a maior sacada que você teve aqui. Eu gosto muito de saber disso. Mas principalmente, quando vocês comentam muito, o Instagram começa a me mostrar para mais pessoas, para que mais pessoas possam vir aprender com vocês. Então isso para mim é muito valioso, tá? Se o que eu falei aqui na live te ajudou de alguma forma, essa é a forma que você pode me ajudar. Vou postar uma foto com essa carinha aqui, e aí você comenta qual foi o aprendizado que você teve, o maior aprendizado que você teve nessa live, beleza? Reforço do aprendizado, sim. Primeiro, motivação intrínseca. O que a gente tem? O PES. Ou pode ser pela urgência, pessoas que têm urgência já fazem aquilo automaticamente, ou pode ser pelo propósito. Propósito é algo que a gente vai se descobrindo, mas como a gente não vai descobrir nessa live, a gente vai falar mais fundo do que propósito, a gente vai falar de valores. Valores, a gente falou, são os valores que representam as nossas escolhas, beleza? Lembra que eu falei até do meu, que meu valor é da contribuição. Vou deixar no Telegram para vocês no final da live os 25 principais valores. Esse é meu compromisso com vocês, tá? Depois a gente falou de motivação extrínseca, que tem a ver com o resultado. Os meus resultados não são vistos sozinhos. Eu preciso ver o meu resultado para me motivar todos os dias. E na hora que a gente falou isso, eu falei o quê? Que o meu resultado depende de um hábito. E aí ferrou tudo, se foi na hora que entrou no hábito que eu falei, cara, Sibeli, achei que ia ter terminado ali nos 21 dias. Sibeli entrou na questão da identidade, ferrou comigo, hoje eu vou dormir com a cabeça até fervendo. Mas vai ser muito bom, porque a partir de amanhã você vai estar... genial. Então, o seu resultado depende do seu hábito, foi outra coisa que a gente falou. E aí, nisso tudo, a gente falou o quê? Que para dar um tiro no hábito ruim, a gente precisa puxar um gatilho do hábito bom. Que é aquilo que todos os conceitos do hábito falam, que se você tiver um gatilho para poder iniciar um hábito bom, vai ser muito mais fácil. Se você não tem um gatilho, crie, beleza? Depois, não é sobre 21 dias, sim. Não são 21 dias que vão resolver minha vida, mas é sobre reprogramação diária da minha identidade. Quando eu menos perceber, eu não tô riscando folhinha no calendário de 21 dias, eu tô fazendo aquilo todos os dias por 100, por 1000, etc. E aí eu reprogramei a minha própria identidade, beleza? Aprendemos com o Ciro Grande que dividir a força é enfraquecer, então eu vou focar em um hábito só por vez. Tropa, todo mundo pra cá. Conquistei esse território, topa, todo mundo pra lá. Foi assim que ele conseguiu o Império Grande. Aprendi também que o meu status atual não é fase, o meu status atual é fim, beleza?
Desculpa, meu status atual é fase, meu status atual não é fim, tá? Eu falei errado. Segundo, a gente aprendeu também que as causas se repetem. Lembra que eu dei o exemplo da Paulinha? Cenário número 1, cenário número 2. Tanto as causas negativas quanto as causas positivas se repetem. Cabe a nós identificar e decidir o que a gente vai fazer com essas causas. Quais causas que a gente quer que se repetem, beleza? Outra, eu não tenho que ser concursado, mas eu escolho ser concursado. Se eu escolho ser concursado no futuro, escolho ser concursado todos os dias, escolho ser concursado todas as horas. Penúltimo, Ciro Grande, um dia foi pequeno. Esse é o principal. Ciro Grande, um dia foi pequeno. Ser básico antes de ser foda. Depois, sem culpas, sem desculpas. Se eu não sabia até agora, eu não tenho culpa de não saber. Então, não tenho culpa de ter agido assim por 30 anos, por 45, por 50, por 60. Mas, a partir do momento que eu sei, é sem desculpas para eu poder mudar isso. Beleza? Pessoal, a live de amanhã, essa live não vai, nenhuma das lives vai ficar salva. A live de amanhã eu vou falar sobre como finalmente estudar por PDF, por videoaulas e como estudar leis. Se você não sabe o que fazer com o seu material de estudos, se você fica perdido naquela tanto de coisa, não sabe como estudar cada matéria, não sabe nem se pode estudar de um jeito diferente cada matéria, amanhã é 6h30 da tarde, hein? Amanhã não é 8 horas. 8 horas eu tenho encontro com a turma 8 do Nação. Então amanhã é 6h30 da tarde, terça e quarta, 6h30 da tarde. Coloquem para despertar, para vocês não perderem. Amanhã a gente vai falar tudo sobre PDF, videoaulas e leis. Eu vou esclarecer para você qual que é o caminho que você tem que fazer finalmente para estudar cada matéria e parar de ficar perdido diante desse mundaréu de materiais que você tem, beleza? Vou fechar a live. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Eu espero do fundo do meu coração que tenha sido para vocês, que eu tenha trazido para vocês conceitos que vocês não conseguiam e principalmente que vocês consigam a partir de agora pensar diferente sobre isso. Pensar diferente sobre isso, beleza? Vou fechar, vou postar uma fotinha minha lá na live, lá no Instagram. Vocês comentem pra mim com o maior aprendizado que vocês tiveram nessa live. Eu espero de coração ter contribuído com vocês hoje e continuar contribuindo ao longo da semana e ao longo da próxima semana. Muita coisa boa vem aí. Venham todos pra cá. Me dê um tchau. E lá no meu Telegram, hein? Vou colocar o link do Telegram debaixo da foto, porque eu vou colocar lá pra vocês os principais 25 valores. Identifique o valor, depois que você identificar, coloca visível para você alguma coisa que te remeta a esse valor. Porque lembra, a motivação intrínseca não é algo que a gente vê. Beleza? Pessoal, boa noite. Fique com Deus. E a gente se fala amanhã às 6h30 da tarde. Tchau, tchau.